Olá, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Bruno Mello, sou psicólogo psicanalista. Eu vou iniciar uma série de vídeos, de palestras, compartilhando informações sobre a psicologia e diversos temas, tá? Meu objetivo com esses vídeos não é esgotar o tema, nem ser algo tão longo, tão profundo, tá? Essas palestras vão ter duração normalmente entre 20 a 30 minutos. O objetivo principal é desmistificar a profissão do psicólogo, desmistificar temas aí sobre a psicologia e passar informações, poder orientar a população de alguma forma. E eu me coloco à disposição, ok? O tema de hoje vai ser psicologia e orientação vocacional. Ok? Então, vou compartilhar um slide com vocês e vamos conversando. Vou deixar meus contatos também, já logo aqui nos primeiros slides. Qualquer dúvida, sugestão, comentários, peço que me siga, que curta a página, que mande mensagem e vamos interagindo. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Psicologia e orientação vocacional. Vamos falar um pouco sobre. Uma apresentação rapidamente sobre mim, tá? Então, eu sou psicólogo, graduado na Universidade Estadual de Londrina, em 2009. Sou especialista em psicologia clínica, com abordagem psicanalítica, em 2013. Sou especialista em psicologia organizacional e do trabalho, em 2015. E sou psicanalista pelo Instituto Távola de Ribeirão Preto. Concluí no ano passado, em 2021. Ok? Que segue meus contatos, WhatsApp, Facebook, Instagram e YouTube. Me sigam, curtam e mandem mensagem para interagir, tá ok? Então, vamos lá. Vamos iniciar primeiramente, pessoal, falando um pouco sobre psicologia e sobre o que faz um psicólogo. Então, é importante ressaltar que psicologia é a ciência que estuda a mente, através dos comportamentos, das interações do ser humano com o seu ambiente físico e social, e dos processos mentais, pensamento, inteligência, memória, emoções, sentimentos, etc. Tá? Então, o psicólogo é o profissional que fez a faculdade de psicologia. Tá? Muitas pessoas confundem com psiquiatra. Psiquiatra é o profissional que fez medicina e fez a residência em psiquiatria, que é o profissional especialista aí para lidar com distúrbios e com transtornos mentais, que trabalha com a parte da medicação, tá ok? Psicólogo é o profissional que fez a faculdade de psicologia, que vai trabalhar com a dinâmica da mente, interações humanas, tá? A escuta terapêutica, entre outras áreas que o psicólogo pode trabalhar, ok? Qualquer dúvida, eu fico à disposição, caso queira esclarecer mais esse tema, tá? Então, vamos lá. O que é o psicólogo, então? Aqui eu coloquei alguns mitos, algumas crenças aí populares, alguns dizeres que as pessoas dizem ainda hoje, alguns preconceitos que as pessoas têm, né? Então, o psicólogo é aquela pessoa que cuida de louco, né? Tem pessoas que falam, mas fazer terapia psicológica é coisa para gente louca, fazer terapia psicológica é frescura, né? Não é bem por aí, pelo que eu pude já dizer um pouquinho aí no primeiro slide, né? O psicólogo é o profissional que faz a psicologia, ele pode ter vários aspectos aí, né, como objetivo de uma terapia psicológica. Pode ter aspectos pessoais, profissionais, relacionamentos amorosos, relacionamentos familiares, interações humanas de maneira geral, tá? Então, o psicólogo, ele lida com esse tipo de demanda, de interação, ok? Sempre baseado no sigilo profissional e sempre baseado numa neutralidade. Então, o psicólogo, ele tem essa escuta terapêutica neutra para poder trabalhar com essas demandas do cliente, ok? E
um outro mito aí popular, né? Quando as pessoas descobrem que eu sou psicólogo, as pessoas viram, nossa, então você já está me analisando, você já sabe as coisas só de me olhar, né? Então o psicólogo não adivinha as coisas só de olhar, ele sabe o que os clientes contam, através do vínculo de confiança que se estabelece, que as pessoas compartilham informações, é isso que o psicólogo sabe, né? Quando as pessoas contam para o psicólogo. Então, o psicólogo é a pessoa que conversa comigo, que vai ter papo comigo. É importante fazer essa diferenciação, né, entre a conversa, entre o bater papo e a escuta terapêutica que o psicólogo utiliza. Quando se conversa com alguém, vai bater papo com alguém, que a pessoa está inserida numa relação com você, então lá a pessoa vai dar opinião, vai contar dela, vai falar o que você tem que fazer, vai dar pitaco, né? O psicólogo ele vai utilizar da escuta terapêutica, com esse sigilo profissional, com um olhar de neutralidade, né? Ele não vai dar conselhos, resolver um problema para você, emitir a opinião dele. Um espaço de acolhimento, de reflexão, é um processo dialético que o psicólogo desenvolve com cada cliente. Né? Então, não é ele que vai te dar conselhos, dizer o que você tem que fazer, dar opinião pessoal. Isso é um amigo que vai poder fazer, né? Um colega, um parente, tá ok? Então, isso é o que diferencia a escuta terapêutica do psicólogo de um bate-papo aí com um amigo. Então, entrando um pouco mais nisso, né? No processo de psicoterapia, como que o psicólogo pode me ajudar? Então, a psicoterapia é um tipo de terapia, ela ajuda normalmente na cura da depressão, da ansiedade, dificuldades de relacionamento, entre outros problemas de saúde mentais. É um processo dialético, efetuado entre um profissional, o psicoterapeuta, né, o psicólogo e o cliente. Esse processo que se estabelece de reflexão. Ok? Então, processo de reflexão e seus objetivos. Como eu estava comentando um pouco lá atrás, a psicoterapia ela pode ter diversos objetivos, né? Pode ter aí como demanda, a pessoa traz uma demanda de um contexto estressante que ela está vivenciando no momento, ou pode ser como objetivo de busca de autoconhecimento, ou de melhoria de autoestima, ou numa tomada de decisão, né? A pessoa está passando por uma mudança importante na vida, precisa tomar uma decisão, então o processo de psicoterapia pode ajudar nessa reflexão, nessa tomada de decisão, ou por algum problema pontual, né? Normalmente, as pessoas que vêm procurar o processo de psicoterapia costumam dizer que estão passando por um processo de crise. Crise essa, seja porque ganhou algo ou porque perdeu algo. Vamos imaginar uma situação prática para ficar claro. Por exemplo, vamos imaginar uma situação que uma pessoa foi promovida no ambiente de trabalho e ela passa a não ter mais contato com os colegas, com os pares de trabalho que tinha anteriormente. Através disso, ela pode começar a se sentir sozinha, né? Sentir solidão, sentir tristeza, não ter mais contato, passar por um processo de luto, né? Então, não é porque ela foi promovida que quer dizer que ela está bem. Ela pode estar passando por um processo de crise nesse momento, por um problema pontual aí que ela está passando. Então, ela pode buscar a terapia com essa demanda, com essa queixa, com essa orientação, ok? Então, o processo de psicoterapia ele pode ser bem abrangente. Pode abordar aspectos pessoais, amorosos, relacionamentos familiares, tomada de decisão, busca de autoconhecimento. Pode ter diversos aspectos. Então, entrando um pouco mais agora na orientação vocacional, que na verdade é parte do processo de psicoterapia, né? É uma das demandas aí que pode se apresentar nesse processo de busca de autoconhecimento. Importante refletir, né? E vocês, nesse momento de busca de profissão, de gestão de carreira, de escolha profissional,
A escolha profissional, né, a gestão de carreira não é só para o aluno que está no ensino médio, pode ser para profissionais com mais idade, com mais experiência, que queiram mudar a carreira, né, procuram um processo de orientação vocacional para ajudar nessa tomada de decisão, tá? Então, qual é o momento que essas pessoas podem estar vivendo? Qual momento você está vivendo nesse processo aí de escolha profissional? Como você se sente nesse momento? Estão assim? Seria mais ou menos assim que vocês estão se sentindo no momento? Né? Então, é bem comum nesse processo de escolha profissional ou de mudança de carreira sentir ansiedade, né? Então, vamos pensar um pouquinho sobre o que é a ansiedade. A ansiedade, todo mundo, em algum nível, em algum grau, tem, né? A ansiedade está ligada, na verdade, à proteção de vida. A ansiedade é um estado de apreensão diante de uma ameaça real e concreta. Nosso organismo se prepara para lutar ou fugir do perigo. Dá aquela sensação de adrenalina, né? De lutar ou correr. Então, é comum ter aquela sensação de adrenalina, coração acelerado, frio na barriga, ok? E essa ansiedade, ela é comum a todo ser humano. E ela é até benéfica em algum aspecto, que ela que é a força motriz do psiquismo, ela que é essa coisa que pulsa, que faz a gente buscar, querer se preparar, querer fazer algo bem feito, a se preocupar com uma prova no dia seguinte, a querer estudar, ok? O que é diferente de um transtorno de ansiedade, né? O transtorno de ansiedade, a pessoa sente a ansiedade de forma intensa e recorrente, já não consegue saber o que deixa ansioso, os sintomas aumentam. Então, esses sintomas de adrenalina, né, eles ficam cada vez mais fortes. Coração acelerado, taquicardia, suor frio, tremores, náuseas, sensação do ambiente, o corpo estarem estranhos, aperto no peito, nó na garganta, dores e tensões pelo corpo, dificuldade em relaxar, tonturas, alteração de pressão, sensação de que vai morrer ou ter um infarto, e além de ataques ou crises de pânico, que vem acompanhado de muito medo, né? Aquela sensação que realmente vai acontecer algo catastrófico, ou consigo mesmo, ou com alguém próximo. Então, tem sido bem comum o transtorno de ansiedade. E que é comum também quem está nesse processo de orientação, né, vocacional, de busca aí de profissão, de escolha de carreira, tá? Então, tudo isso, pessoal, é contextualizando para chegar no processo de orientação vocacional, tá? Então, assim, definimos primeiramente o que é psicologia, o que é psicólogo, o que é ansiedade, e agora a psicoterapia e a ansiedade. Como a psicoterapia pode ajudar? A psicoterapia, ela será um processo de se atribuir sentido aos sintomas, ou seja, a pessoa começa a compreender que seus sintomas não acontecem por acaso. Eles têm um sentido, uma mensagem a ser compreendida. E a compreender o sentido desse sintoma, o mesmo pode ser reduzido ou até mesmo eliminado. Mas para isso é preciso se permitir o processo que tende a levar a pessoa a ter autoconhecimento sobre o seu próprio modo de funcionar, mas também a fará se deparar com suas dores e fragilidades. Então, o processo de psicoterapia vai em busca disso, né? Do autoconhecimento, da pessoa entender seu modo de funcionar, entender a sua psicodinâmica, o seu psiquismo, e também se deparar com suas dores e fragilidades, poder ressignificar aí algumas vivências, alguns traumas do passado. Tá? Então, o sintoma de ansiedade, ele pode estar significando algo para a pessoa. O processo de psicoterapia ajuda a redefinir melhor isso, ok? Em alguns casos é necessário, além do tratamento psicoterápico com o psicólogo, fazer uma avaliação com o médico psiquiatra, que ele vai tratar o sintoma
com a medicação. Agora, a psicologia, a psicoterapia, ela não é focada no sintoma, ela não trata o sintoma, ela busca entender o porquê, qual é o sentido desse sintoma, né? Qual que é o significado dele, ok? É importante saber que não é possível se livrar da ansiedade normal, aquilo que a gente estava dizendo um pouquinho lá atrás. A ansiedade é a força motriz do psiquismo, mas é possível eliminar a ansiedade anormal. A grande questão é que a ansiedade faz parte da vida, por isso precisamos aprender a lidar com ela, conviver aí com a ansiedade num nível considerado aí mais normal, ok? Agora entrando mais especificamente aqui na orientação vocacional, é importante se questionar, né? Mas, Bruno, por que que é importante fazer o processo de orientação vocacional? Que é necessário, né? A evasão universitária está cada vez maior hoje em dia, né? De acordo com o Guia do Estudante, da editora Abril, de 16 de maio de 2017, cerca de 900 mil estudantes abandonam a faculdade antes de se formar. Quando pensamos em faculdades particulares, esse índice chega a 35% de evasão universitária. Nas escolas públicas, né, nas universidades públicas, esse índice é um pouco menor, de 25% a 30%. Tá? Vamos pensar então, 25%? 1 em cada 4 estudantes abandonam a graduação antes de se formar. Nossa, mas por que será que essa evasão universitária acontece? Vocês têm ideia por que que existe tanta evasão universitária, né? Com certeza tem diversos fatores aí que podem influenciar nessa evasão, seja o fator financeiro, seja o contexto social, ou a própria faculdade em si pode influenciar nessa evasão, mas um dos fatores principais é o psicológico, é o emocional. Normalmente a pessoa opta, né? É comum optar por uma escolha de profissão que não tem a ver com o jeito dela de ser, não tem a ver com as áreas de interesse que a pessoa possui. Não é bem comum essa evasão universitária, cada vez mais. Por isso, da importância do processo de orientação vocacional para conseguir fazer uma escolha mais assertiva dentro, né, das áreas de interesse que a pessoa possui, dentro das suas características de personalidade. Ok? Então, entrando um pouco mais especificamente agora sobre a orientação vocacional aí profissional. Como que funciona, como que é feito esse processo de orientação vocacional? A orientação profissional serve não apenas para se ter um norte sobre o campo profissional a seguir, mas também como uma oportunidade de autoconhecimento, de alinhamento entre habilidades, características pessoais e de profissão, do sentido e significado do trabalho para o ser humano, da relação trabalho e projeto de vida, tá? Aquilo que estávamos comentando um pouquinho lá atrás, processo de orientação profissional, ele é englobado dentro da psicoterapia, dentro dessa busca de autoconhecimento. Então, a orientação profissional, ele é um processo, né? Não é uma coisa delimitada, ok? É um processo que se inicia e que pode ter continuidade. Então, como que é realizado a orientação vocacional com o psicólogo? Como que eu realizo esse processo? Normalmente, esse processo ele pode ser realizado já inicialmente, quando a pessoa ingressa em um tratamento, ou ela pode iniciar com o processo de psicoterapia e depois acabar migrando para a orientação vocacional, ok? Já que a orientação vocacional também é parte de um processo de psicoterapia. Então, eu realizo normalmente a orientação vocacional em 5 a 6 sessões, que são estruturadas da seguinte forma. Na primeira, o cliente é submetido a uma entrevista de orientação vocacional,
em que são levantados os seguintes interesses: interesses profissionais, interesses gerais, vida escolar, vida social, vida familiar, anamnese do orientando e autoconceito e prospecções, tá? Nossa, Bruno, mas tudo isso de informação? Sim, todas essas informações podem estar interferindo na decisão, na escolha de uma profissão, podem ter coisas correlacionadas interferindo, ok? Então, num segundo momento, após essa entrevista de orientação vocacional, em 2 sessões, sessões é o tempo de 50 minutos da psicologia, que a gente chama de sessão, tá? Normalmente, aí, em 5 a 6 sessões, dá para se ter um norte aí para orientação vocacional, tá? Uma primeira sessão faz, então, essa entrevista. Num segundo momento, aí, então, em 2 sessões, são aplicados 3 testes psicológicos: o palográfico, o QATI, que é o questionário de avaliação tipológica, e o AIP, que é a avaliação de interesses profissionais. O palográfico e o QATI são testes de personalidade e o teste AIP, ele aborda os campos de interesses profissionais e se pode depois fazer um paralelo com questões da personalidade para ajudar nessa escolha profissional para ela ser mais assertiva, de acordo com a dinâmica e o perfil de cada pessoa, ok? Então, na quarta e quinta sessão é realizada uma devolutiva e reflexão acerca dos resultados dos testes aplicados, bem como entregue cópias sobre profissões de acordo com o perfil e o resultado apresentado, orientado ao cliente com relação à pesquisa e estudo sobre as profissões e que busque informações sobre o mercado de trabalho e, caso necessário, visite um profissional da área para reflexão na sessão posterior, tá? Então, vai muito dessa busca de autoconhecimento do próprio cliente, buscar por profissões, buscar no mercado de trabalho, conversar com pessoas que já trabalham na área, todo tipo de pesquisa que o cliente puder ir fazendo ao longo desse processo, vai contribuindo, vai somando aí esse processo de orientação vocacional. Então, na sexta e última sessão, é realizada a devolutiva do laudo de orientação vocacional, bem como reflexão acerca das profissões estudadas e pesquisadas pelo entrevistado, pela entrevistada, né? E o fechamento da orientação vocacional. Nesse fechamento, pode ser verificado a necessidade de realizar a psicoterapia ou de dar continuidade aí de mais algumas sessões. Mas normalmente em 5 ou 6 sessões já dá para ter um norte, fazer essa entrevista, aplicação de testes e laudo psicológico aí de orientação vocacional. Ok? Pessoal, da parte de orientação vocacional, seria isso, tá? Eu me coloco à disposição, qualquer dúvida, esclarecimento, me siga nas redes sociais, curta a página, vamos nos falando, tá? Esse foi o primeiro vídeo de uma série que eu pretendo fazer aí de palestras gratuitas, em torno aí de 20 a 30 minutos cada palestra, de diversos temas, tá? Se você tiver sugestão de algum tema, deixe nos comentários, me envie mensagem, vamos conversando, tá ok? Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.